Em nome do Senhor Jesus, pega aí a sua Bíblia, abra ela no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 37. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e os deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente, foram rumo à praia, mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pelas forças das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarravam a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de... Como era o nome da ilha? Malta. Como é que era o nome da ilha? Malta. Malta quer dizer refúgio, porto seguro. Nos momentos, olha aqui para mim, nos momentos mais difíceis da tua vida, aonde tudo quebra, aonde tudo despedaça, aonde nada faz sentido, Deus sempre tem uma ilha de Malta para cada um de nós descansar. Amém? Ilha de Malta quer dizer refúgio, lugar seguro. O navio aonde Paulo estava indo para Roma afundou, teve um naufrágio. Perdeu tudo, só não perderam a vida. E eles nadaram e chegaram nessa ilha chamada Malta, que não era o destino de Paulo. O destino de Paulo que Deus já tinha predestinado era Roma. Mas como o navio tinha afundado, Deus preparou aquele lugar ali para Paulo renovar as suas forças junto com a tribulação. Amém? Muitas das vezes você tem um destino traçado por Deus, um plano traçado por Deus, mas muitas das vezes você vai se encontrar em lugares, você vai se encontrar em momentos, você vai se encontrar em situações que você vai dizer assim: não foi isso que Deus determinou para a minha vida, não é isso que eu quero para a minha vida. Mas mesmo nesse momento, Deus sempre vai dar refúgio para os seus filhos. Diga amém. Uma vez em terra, diz aqui, deixa eu continuar aqui a leitura. Uma vez salvo em terra, descobrimos que estava na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber, enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e colocava no fogo. Uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra. O que é que Paulo fez? Diga assim: sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Olha aqui para mim, por favor. Veja só a situação que Paulo se encontrava. Ele tinha sido preso por causa da palavra de Deus. Ele estava indo para Roma para ser julgado por causa da palavra de Deus e para ser condenado à morte. O navio que ele estava viajando afundou.
todos os bens que ele tinha, ele perdeu. E quando ele vem nadando, chega até essa ilha chamada Malta, aonde quase ele morreu. Ele chega nessa ilha, ainda está chovendo, está fazendo frio, mas ele consegue sair do mar com vida. Ele se restabelece. Acendem lá uma fogueira para ele e para as outras pessoas, para espantarem o frio. E enquanto ele está colocando graveto no fogo, na fogueira, porque quando a pessoa é de Deus é assim, por mais difícil que seja a vida, ela não consegue ficar reclamando, ela não consegue ficar murmurando, ela não consegue ficar se lamentando. Mesmo com todo aquele cenário de caos, Paulo ainda estava preocupado para que a fogueira não apagasse. Ele estava lá pegando gravetos para colocar na fogueira, para que a fogueira não apagasse no frio. E quando ele está colocando lá um graveto, vem uma cobra venenosa e morde a mão de Paulo. Se você acha que todas as coisas estão difíceis para você, e você acha assim, não, olha, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que eu não sou de Deus, eu acho que eu não sou uma pessoa salva. Por que Deus permite tanta coisa ruim acontecer comigo? Você vê quando Paulo sai daquele pesadelo, quando ele chega lá na ilha sã e salvo, que ele dá uma respirada, que ele pensa que as coisas vão melhorar, ele ganha de presente do inimigo uma picada de uma cobra venenosa. Você já passou por situações assim na sua vida? Que você passa por uma sequência, por uma fase, parece que o diabo resolveu esquecer de todo mundo, resolveu atacar só você. E uma série de coisas ruins vão acontecendo, uma série de portas vão se fechando, uma série de eventos negativos vão acontecendo na sua vida. Perca dali, sofrimento daqui, prejuízo dali, decepção dali, depressão daqui, tentação. Aí você consegue sobreviver a tudo isso. Quando você diz assim, graças a Deus. Quando você diz, acontece uma coisa pior ainda. Deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus não é uma vida fácil. Se alguém ensinou você que a tua vida com Deus ia ser fácil, não vai ser fácil. Ela vai ser, diga assim, abençoada. Diga abençoada. Fácil nunca vai ser. Os filhos de Deus têm que ser fortes. Os filhos de Deus têm que ser fortes. E aí quando ele está lá com aquela... A Bíblia fala que a cobra não mordeu somente ele. A Bíblia fala que a gente acabou de ler aqui, a cobra ficou presa na mão dele. Porque olha aqui para mim, tem ataques do inimigo que ele não quer só atacar você não, ele quer ficar preso a você. Ele quer se prender a você. A depressão não vem para te dar uma picada, para te dar uma mordida. Ela vem para se prender a você. A dúvida não vem para dar uma mordida, ela vem para se prender em você. A mágoa não vem te visitar, ela quer morar no teu coração. O pecado não quer te picar, o pecado quer ficar preso. Diz que a serpente, a cobra ficou presa na mão dele. Não queria largar. Não queria largar. Tem coisa que não quer largar você. Tem coisa que o inimigo colocou nos teus caminhos, no teu coração, na tua vida, que diz assim, olha, isso aqui vai ficar preso a você até o dia da tua morte. Você nunca vai conseguir se libertar desse vício, você nunca vai conseguir se libertar da ansiedade, você nunca vai conseguir se libertar de relacionamentos frustrados, você nunca vai deixar de ter raiva de você, você nunca vai deixar de ter crise de ansiedade, você nunca vai se libertar da pornografia, você nunca vai abandonar do mundo, isso está preso a você. E quando os homens daquela cidade, daquela ilha, viram que a cobra tinha picado Paulo, que tinha ficado na mão dele, todo mundo se afastou. Todo mundo deu um passo para trás. Todo mundo deu um passo. E diz a palavra de Deus que nós lemos aqui, que aqueles homens ficaram esperando. Então quer dizer que a víbora ficou um tempo preso na mão de Paulo.
Eles ficaram esperando Paulo inchar, estribuchar e morrer. Então, sempre que você estiver diante de um ataque do inimigo, sempre que você estiver diante de um ataque do diabo, as pessoas que estão à sua volta, elas sempre vão dar um passo atrás e vão ficar te observando. É aí que, se você não tem intimidade com Deus, é aí que, se você não tem vida com Deus, você está perdido. Porque tem gente que vai ver você diante do ataque, vai ter gente vendo você passando pelo deserto, vai ter gente vendo você enfrentando a tempestade, vai ter gente vendo você passando pelo vale, e ela não vai correr para ajudar você. Você sabe que, por exemplo, se tem alguém da tua família que é picado por uma cobra ou qualquer outra coisa, você já quer dar um socorro. Mas ninguém quis dar socorro para Paulo. Todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou. E eles disseram o seguinte, vamos ler aqui. Eles disseram o seguinte: enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e as colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. A justiça não lhe permitiu viver. Então, quando aquela cobra prendeu na mão de Paulo, todo mundo se afastou e eles começaram a conversar. Olha, esse homem aí é um assassino. Ele deve ter matado alguém. Por isso que, mesmo ele sobrevivendo ao mar, ele foi picado por uma cobra venenosa, porque a justiça era uma deusa. Naquela época tinha uma deusa chamada Justiça. A deusa Justiça não está deixando ele sobreviver. Olha aqui para mim. Você está me olhando para estar prestando atenção? Sempre que você estiver diante de um ataque do inimigo, cuidado com o que você ouve das pessoas, porque as pessoas sempre vão fazer um mau julgamento de você. E o inimigo vai usar o mau julgamento dessas pessoas, muitas das vezes gente da tua família, muitas das vezes parente, muitas das vezes amigos. Essas pessoas sempre vão atribuir alguma razão para o que você está passando. Você está em pecado, você está colhendo o que plantou. Se eu fosse o teu marido também eu tinha te deixado. Você é uma péssima mãe. É que você é muito mole, é que você é muito fraca, é que você não é espiritual, é porque você não se firma na igreja, é porque você não se firma com Jesus. Se eu fosse a tua esposa eu também tinha te abandonado. Você está debaixo de maldição. Você está colhendo aquilo que você plantou. Pouquíssimas pessoas vão chegar no momento de dor seu, no momento de luta sua, e vai te trazer uma palavra de fé. Mas muita gente vai vir te condenar. Eles olharam para Paulo e disseram: esse cara aí é um assassino. Ele é um assassino. A justiça não quer deixar ele viver. Por isso que só coisa ruim acontece com ele. Olha, ele chegou aqui na ilha dizendo que ele era de Deus. Ele chegou aqui na ilha dizendo que ele era um grande pregador. Ele chegou aqui na ilha dizendo que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele chegou aqui na ilha dizendo que ele é um pregador do Evangelho. Ele chegou aqui na ilha dizendo que ele tem uma fé muito grande. Mas olha só o que é que está acontecendo com ele. Na vida desse homem só acontece coisa ruim. O barco dele afundou. Quase todo mundo morreu, perderam-se todas as coisas, e agora ele chega aqui, e a serpente, tanta gente aqui, a única pessoa que a serpente atacou foi ele. O diabo sempre vai te atacar desse jeito. Teu Deus não te ouve, teu Deus te abandonou, você não sabe orar, você não tem fé, Deus se esqueceu de você. Mas você tem que aprender uma coisa:
Guarde isso com você. Deus não livrou você do mar para você morrer na ilha. Deus não livrou Paulo do mar para morrer na ilha. Deus já tinha dito para Paulo: você vai lá em Roma pregar a minha palavra. Deus já tinha dado um destino para Paulo: você vai chegar lá em Roma. E quando Deus determina algo, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas nada do que ele fizer vai prosperar na tua vida, nenhuma arma forjada. Amém? Se Jesus disse que você vai ser salvo, então você vai ser salvo. Se Jesus disse que você vai chegar no cumprimento da tua promessa, a tempestade pode vir forte, a tentação pode vir forte, mas você não vai morrer no mar. Amém? Diz aqui a palavra de Deus, vamos voltar à palavra de Deus. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, ficou pendurada, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver, mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Você tem que aprender isso com Paulo. Antes do veneno entrar na corrente sanguínea dele, o que é que Paulo fez com aquela cobra, com aquela serpente? Diga assim: ele sacudiu. Está fraco, diga: ele sacudiu. Ele sacudiu. As pessoas estavam lá falando mentira dele, todo mundo estava comentando em volta dele: ele é um assassino, ele é um bandido, ele é um homem ruim, ele está condenado à morte. O que é que Paulo fez? Paulo foi lá brigar com as pessoas? Paulo foi se justificar? Paulo foi falar para as pessoas que eles estavam enganados? Não. O que é que Paulo fez com a serpente? Não estou ouvindo você. Você tem que aprender a sacudir as coisas, hein? Sacode as coisas antes que as coisas façam mal a você. Uma pessoa trouxe uma palavra de morte para você, antes que o veneno da palavra de morte entrar no teu coração, o que é que você deve fazer com isso? Deixa eu ver se você pegou. Você que está me assistindo deve fazer o quê? O que é que você deve fazer com isso? Diga: sacudir. Sacode antes de virar medo. Sacode antes de virar mágoa. Sacode antes da tentação virar pecado. Veio o diabo e trouxe um pensamento de preocupação na tua cabeça, um pensamento de preocupação, um pensamento de destruição. O que é que você deve fazer com esse pensamento? Sacudir. Olha para a pessoa perto de você e diga assim: sacode aí. Sacode aí. Você tem que aprender a sacudir, poxa. Tem gente que o diabo fica minando a cabeça dela só de coisa ruim. O coração dela é uma serpente presa na mão. E a pessoa deixa o veneno ficar circulando até matar ela. Veio um pensamento de doença, sacode. Você tem que declarar: Jesus é a minha saúde. Repete comigo: Jesus é a minha saúde. Eu sempre falo isso para pessoas que estão doentes. Você está doente? Faz o tratamento, toma o remédio, mas declare várias vezes ao dia. Sacode esse espírito de enfermidade: Jesus é a minha saúde, Jesus é a minha saúde, Jesus é a minha saúde, Jesus é a minha cura. Vem aquela seta do diabo, aquele sentimento de morte, de tristeza, de angústia, de tirar a vida, de se entregar ao problema. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor, Jesus me dá poder, Jesus me levanta, Jesus é a minha vida. E se você puder falar isso, porque você pode estar pensando uma coisa, mas você tem que falar outra. Se você puder falar em voz alta, fale. Fale. Amém? Sacode isso. Sacode. Paulo não foi lá
responder ninguém. Pare de ficar dialogando com quem te ataca. Para de ficar respondendo pessoas que ficam te atacando, que ficam te condenando. A preocupação de Paulo não era com as pessoas, era tirar a serpente da mão dele. A sua preocupação tem que ser e vencer os ataques do inimigo. A sua luta não é contra a carne, sua luta não é contra o sangue, sua luta não é contra o seu filho, nem contra o seu marido, nem contra a sua esposa, nem com as pessoas na rede social. A sua luta é contra o inferno, amém? Sacode antes que você paralise na fé. Sacode antes que as vozes de dúvida torne você uma pessoa incrédula. Quando Paulo sacudiu a serpente no fogo, aqueles homens ficaram esperando ele inchar, ele estribuchar no chão e o quê? Só que esperaram um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e Paulo continuava de pé, Paulo continuava vivo, Paulo continuava bem, porque Jesus permitiu a picada, a mordida, mas ele não permitiu o veneno. Amém? Tem gente que esperou você perecer. Tem gente que disse assim, ela nunca mais vai se levantar. Mas olha você aqui nessa noite. Olha você aqui na casa de Deus. Você veio aqui buscar a Deus. Você veio aqui ouvir a Deus. Olha você aqui acompanhando essa palavra. O inimigo disse, nunca mais vai se restabelecer espiritualmente, nunca mais vai se levantar, nunca mais vai ter força, nunca mais vai ter fé, nunca mais vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, nunca mais vai ser um homem de Deus, nunca mais vai confiar em Deus. O diabo colocou no coração de muitas pessoas a sua queda, mas diga assim, Jesus, está fraco, diga Jesus, continua me mantendo de pé. Dê uma forte salva de palmas. Amém. Porém ele sacudiu o réptil no fogo e não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Diga assim, vão continuar esperando. Diga assim, vão continuar esperando. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Quando Deus mudou o cenário, eles mudaram de opinião. A mesma boca que disse assim, ele é um assassino, Agora eles estavam dizendo que Paulo era o quê? Ele é um Deus. Como é que... A mesma boca. A mesma boca que disse, ele é um assassino, ele é um homem ruim, a justiça quer matar ele, esse cara não presta. Depois que Deus mudou o cenário, a mesma boca disseram... Não disseram que ele é um homem de Deus, não, disseram que ele era um Deus. Ele é um Deus. As pessoas são sempre um poço de exagero. Não se agarre às críticas para elas não te enlouquecerem. Não se agarre a elogios para você não ser destruído pelo orgulho. Aprenda isso com essa história. As pessoas, elas são instáveis no seu julgamento. É por isso que você tem que buscar Deus. Porque as pessoas uma hora vão estar falando mal de você, outra hora elas vão falar bem de você, uma hora elas vão se afastar de você, outra hora elas vão voltar para a tua vida, uma hora elas vão te criticar, outra hora elas vão te aplaudir. Você tem que saber quem é Deus e você tem que saber quem é você. Amém?
Não se consuma pela crítica dos outros, porque você vai se tornar uma pessoa magoada, você vai se tornar uma pessoa amarga. E quando Deus te abençoar, claro que quando a bênção vem, quando as coisas começam a dar certo, muita gente volta e muita gente te aplaude. Lembre-se que as pessoas são sempre exageradas. Quando o imperador César vinha de uma grande vitória, todo o Império Romano saudava ele como um deus. Ave César, ave César. César nos salvou. César colocava um comandante do seu exército perto do seu ouvido, e quando ele entrava na cidade de Roma, e toda a cidade estava saudando ele como um deus, aquele comandante do seu exército ficava falando no ouvido dele: tu és apenas um homem, César. Tu és apenas um homem. Não se esqueça que tu és apenas um homem. A multidão dizendo que ele era Deus, mas tinha alguém que ele colocava para ficar falando no ouvido dele: tu és apenas um homem. Porque o diabo sempre vai usar o exagero das pessoas, seja para te criticar, ou seja para te condenar. Não se esqueça que num dia o povo estava dizendo para Jesus: Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, e na sexta-feira as mesmas bocas estavam dizendo: solta Barrabás e crucifica-o, crucifica-o. Você tem que ir pela palavra de Deus. Amém? Versículo 7 diz assim, o título é: Públio hospeda Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio, pertencente a um homem principal da ilha, o dono da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Olha aqui para mim. Essa história do que aconteceu com Paulo se espalhou na ilha. Se espalhou que ele tinha sobrevivido ao naufrágio. Se espalhou que ele tinha sido preso por Roma. Se espalhou que uma víbora venenosa tinha mordido ele e ele não tinha o quê? Morrido. Isso aí se espalhou de uma tal maneira na ilha que chegou até o dono da ilha. E o dono da ilha chamou Paulo: eu quero receber esse Deus em casa. Eu quero ver se esse homem é Deus mesmo. Eu vou preparar uma refeição para ele. Então Paulo, que chegou naquela ilha e não conhecia ninguém, 3 dias depois estava comendo na casa do dono da ilha. Amém? Porque olha aqui para mim, Deus sabe usar tudo que acontece na tua vida para te abençoar. Aquele naufrágio tinha que acontecer. Aquela mordida da cobra tinha que acontecer. E Paulo sabia que tinha que acontecer, tanto é que depois ele escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? O diabo quer ver você chorando, murmurando, desanimada, blasfemando. Mas sempre que ele vier com o ataque dele, você deve declarar e profetizar: tinha que acontecer, tinha que acontecer. Tinha que acontecer, isso tinha que acontecer, e eu sei que Deus vai usar esse acontecimento para me favorecer e para me abençoar lá na frente. Amém? Você quer quebrar as pernas do inferno? Quando vier algum ataque do inimigo, quando vier alguma coisa para te desestabilizar, simplesmente diga: tinha que acontecer. Repete isso: tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E Paulo vai nessa casa, fica lá por 3 dias. Aconteceu que achava-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio tinha pegado essa virose que está dando aqui em Belém. Já naquela época. Você vê que essa virose é antiga, hein?
Essa virose é antiga. Olha aqui a virose aqui. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, olha aí o detalhe, e orando. Como é que Paulo orou? Leia aí comigo. Impondo-lhe as mãos. Como é que Paulo fez? Diga assim, impôs a mão. Diga, tá fraco, diga assim, impôs a mão. Paulo foi visitá-lo, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha aqui para mim. Aquela mão, diga assim, aquela mão que há 3 dias atrás estava com o que na mão pendurado? Uma cobra. Vê como é que Deus muda as coisas? Aquela mão que há 3 dias atrás estava sofrendo com a picada de uma cobra, foi a mesma mão que colocou na cabeça do pai de Públio e disse assim: seja curado em nome de... Aonde o veneno entrou, o milagre saiu. Diga assim, aonde o veneno entrou, o milagre saiu. Aonde o veneno entrou, o milagre saiu. É aonde o teu inimigo mais te ataca que Deus mais vai usar você, não só para ser abençoado, mas para abençoar outras pessoas. Amém? Aquela mão que tinha sido picado pela cobra, a mesma mão, 3 dias depois, não se desespere, deixa passar o tempo, deixa passar os 3 dias, confia no agir de Deus, para de ser ansioso. 3, você vê que Deus pode mudar cenários em apenas 3 dias. Olharam para aquela mão com a serpente presa e disseram, vai morrer. 3 dias depois, Paulo está lá comendo na casa de Públio. Quem é aquele homem que está passando ali na maca? Aquele homem é meu pai, o que ele tem? Está com muita febre, está com disenteria, deixa eu ir lá que eu vou curar ele. E Paulo pegou aquela mão que ainda tinha marca da mordida da serpente, da cobra, da víbora, e ele põe a mão sobre a cabeça daquele homem enfermo, e aquele homem enfermo é curado em nome de Jesus. Porque Deus sabe usar o lugar que o inimigo te atacou, não só para você ser abençoado, mas para você abençoar outras pessoas. Amém? Então não reclama e diga, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Deus vai usar isso. Deus vai usar isso. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aquela mão foi curando. Diga assim, aquela mão foi curando. Aquela mão foi curando. Aquela mão que a víbora mordeu, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Jesus está no comando de tudo. Amém? Paulo não morou lá em Malta. Paulo ficou alguns dias lá, porque aquele lugar não era o lugar dele. Ele nunca imaginou ter colocado, ele nem sabia que Malta existia. Ele nunca imaginou colocar os pés naquele lugar. Mas aquele lugar que era para ter sido um lugar triste, era para Paulo ter ficado ali deprimido, era para Paulo ficar ali chorando. Você sabe o que Paulo fez? Vou usar minha fé, vou usar a minha... Esse lugar que você está, ainda não é o lugar que Deus quer te colocar. Mas você pode ficar chorando, você pode ficar murmurando, você pode ficar reclamando, ou você pode fazer como Paulo, até você sair desse lugar, Deus te usar e te abençoar neste lugar. Amém? Use a fé. Use a fé. E sempre diante do ataque do inimigo, sacuda. O que é que você deve fazer? Sacudir.
O cristão não pode ficar parado. Você não pode paralisar diante de uma tentação. Você não pode paralisar diante da depressão. Você não pode paralisar diante da preocupação. Você não pode paralisar diante do medo. Você tem que se mover. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.